flores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores. As margens do rio Cachoeira, um dia o Moraes pioneiro andou no trabalho a mangueira e se deu corpial ao povão brasileiro. Boa noite, estamos começando aqui na TV da Cidade, também na TVBE, mais uma edição do programa Passando a Limpo. Aliás, se você não pode assistir na televisão, fica na internet, nesse endereço que vai aparecer aqui, ó. É isso aí, já fez inscrição lá no YouTube? Não? Procura lá, Passando a Limpo na TV. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade e da TVBE. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Erivan Prokhorov. Boa noite, Arno Kumlin. Boa noite, Jorge Castão. Boa noite, meu amigo Wagner Dias. Olha, esse carnaval aí foi animado na cidade. Embora tivesse aqui um pré-carnaval, onde fizeram uma arquibancada de 30 metros e 2 centímetros, segundo o Arno que mediu isso aí, aconteceram coisas estranhas. Primeiro, os nossos pesquisadores descobriram, Jorge, que naquela famosa ponte lá, que já teve nome antes da data do nascimento, né? Que os vereadores, bajuladores, assinaram a lista, não que não merecesse o seu Albertinho Bocha, foi uma grande figura, um grande empresário de Joinville, diretor do laboratório catarinense, diretor das farmácias catarinenses, aviador, né? E político. Caiu alguém lá no Mirante? Caiu. Embora fechado o Mirante? O Mirante da Contemplação. Jogaram esgoto hoje de manhã no Rio Jaguarão, in natura, pessoal da Caixa Preta, pessoal da Água de Joinville. Alô, alô, senhores vereadores. O tal do Luiz aí, ô Luiz, avisa lá, os vereadores lá, para tomar uma providência, viu, quanto à Caixa Preta lá. Não adianta reclamar. Está na hora. Está na hora de tomar providência, que o povo de Joinville está de olho em vocês aí, viu, Luiz? E constatamos, para tristeza nossa, que eu acho que os 2 milhões de reais que foram para o Convention Bureau, não sei para que é, não sei se é para azeitar alguma coisa, não sei, deve ser para funcionar. Todos os museus de Joinville estiveram fechados. E o Piá Vividência, que está morando no Paraná, passou por aqui com uma parentada aí para mostrar os museus e não se conformou. Fez a paródia aí. Vamos lá. Vamos conferir a paródia do Piá Vividência, o Silvio Peck, Turismo do Novo. Vamos conferir. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o feriadão em Joinville e sobre os nossos museus que estão todos fechados. Mas para isso vamos chamar o violeiro que está ali esperando, ansioso o sinal, né? O violeiro abençoado. Puxa essa viola, meu filho. Turismo é o turismo do novo, em pleno feriadão. Não tem museu aberto, tá tudo fechado pra visitação. Essa é a cultura, essa é a cultura da administração. Secretário preguiçoso não se mexe do repouso, tá nem aí pro povão. A propaganda é perfeita, mas a realidade é feia, é pura enganação. Feriado chegou aqui no nosso estado e na nossa cidade os nossos museus estão todos fechados. Os turistas chegando, a cidade fechada,
A cultura restrita na secretaria tá enclausurada. É o turismo do novo, em pleno feriadão. Não tem museu aberto, tá tudo fechado pra visitação. Essa é a cultura, essa é a cultura. Administração, secretário preguiçoso, não se mexe do repouso, tá nem aí pro povão. A propaganda é perfeita, mas a realidade é feia, é pura enganação. Museu da Imigração, pode crer, tá fechado. E quando tá aberto, o segundo piso tá interditado. Museu de Sambaqui tá fechado faz tempo. A desgastar o nervo, uma parte do acervo tá no Centro Eventos. Se não bastasse, tá tudo fechado, ainda uma parte do acervo tá lá no Centro Eventos. Eita! Nosso Museu de Arte também está fechado. Vai e vem geração e o Museu Fritz Alt tá ignorado. Casa Krieger fechada, bem no feriadão. E até o Mirante fechou nesse instante para lavação. Esse pode é o turismo do novo, em pleno feriadão. Não tem museu aberto, tá tudo fechado pra visitação. Essa é a cultura, essa é a cultura. Administração, secretário preguiçoso, não se mexe do repouso, tá nem aí pro povão. A propaganda é perfeita, mas a realidade é feia, é pura enganação. O arquivo histórico também está fechado, e a nossa história está restringida por um cadeado. O privado tá aberto, o público tá fechado. O exemplo disso tudo é o Instituto Juarez Machado. Esse tá aberto, é o turismo do novo, em pleno feriadão. Não tem museu aberto, tá tudo fechado pra visitação. Essa é a cultura, essa é a cultura. Administração, secretário preguiçoso, não se mexe do repouso, tá nem aí pro povão. A propaganda é perfeita, mas a realidade é feia, é pura enganação. É o novo turismo, é o turismo do novo. Ixi, em pleno feriadão. Não tem museu aberto, tá tudo fechado pra visitação. Essa é a cultura, essa é a cultura. Da administração, o secretário preguiçoso, não se mexe do repouso, tá nem aí pro povão. A propaganda é perfeita, mas a realidade é feia, é pura enganação. É o novo turismo, é o turismo do novo, em pleno feriadão. Não tem museu aberto, tá tudo fechado pra visitação. Essa é a cultura, essa é a cultura. Tá aí o Piá Vividense com a paródia aqui do programa Passando a Limpo, professor Osni Pisque. Ô professor, a gente precisa lembrar que justamente quando tem um feriadão é que as pessoas têm mais tempo para relaxadamente visitar museus, dar uma olhadinha naquela paisagem maravilhosa que oferece o Mirante lá no Alto do Boa Vista, que uma semana para limpar, que limpeza será que está sendo realizada lá? Alguém tem ideia? Uma semana para limpar aquela parte, a partir da escadaria. Deve ser a escadaria Nosso Senhor do Bonfim, a nossa réplica da escadaria do Senhor do Bonfim, a lavação da escadaria. Faltaram a ala das baianas aí, de repente, aproveitando para fazer essa lavação com água perfumada de jasmim. E nós aproveitamos o feriadão para dar uma olhadinha nos museus. Nós fomos, por exemplo, lá no Fritz Alt que, como rotineiro, estaria fechado de qualquer forma, né? Mas agora, no período de Natal, igualmente, ali com um cone bem representativo e uma espécie de uma corrente, não é uma espécie, é de fato uma corrente. Uma instalação. Está aí, portanto, o nosso Museu Fritz Alt, que permanece fechado. Há quanto tempo está fechado o Fritz Alt? Já Ah, há basta. algum tempo, né? Manda um telegrama pro Fritz, que ele vai te dizer. Barbaridade, que coisa impressionante isso, hein? Foi há vários anos. O Fritz Alt abriu para fazer a manutenção do Maneta. Foi utilizado como uma espécie de... Como é que era o nome que utilizaram para utilizar o espaço lá? Deram um nome. Oficina. Oficina para Ateliê. Ateliê
para a restauração o do público Maneta. assistir. Exatamente. Que depois não podia entrar. Fomos também no Museu de Arte, que é um lugar muito procurado pelas pessoas, até porque ele tem aquele jardim maravilhoso, né? Sim. Essa que foi A casa do primeiro prefeito de Joinville, Otto Kardec, exatamente, está aí, ó, maravilhoso, mas estava fechado também, viu? De frente à Cidadela Antártica que está caindo, né? É verdade. Fomos igualmente no Museu da Não só Imigração. caído, parece que querem derrubá-la também. Tem mais histórias por aí. Fomos até o Museu da Imigração, Museu do Imigrante, aqui de Joinville, que ali estava fechado também. O Museu do Imigrante tem um aspecto adicional que nós mostramos aqui. Além de fechado, ele fica sempre parcialmente fechado, porque o acesso ao segundo piso não está disponível para quem visita aquele espaço. Aí rimou bem a paródia do Silvio Peck e do secretário preguiçoso, né? Só arrumou, pisou térreo. O que a gente deve refletir sobre isso, qual é o sentido de estar colocando tanto dinheiro para divulgar Joinville, para depois, quando o turista chegue, se encontre toda essa parte cultural nesse estado. Acho que a gente tem que reflexionar sobre isso. O arquivo histórico já está fazendo mais uma história, que é o tempo que ele está abandonado e necessitando de manutenção, né? Exatamente. Mas estava fechado também, né? Só para deixar bem claro. Fechado também. Lembrando que o arquivo histórico faz pouco tempo que fez aniversário e foi feita uma faxina geral. E em menos de meio ano, praticamente, já volta a estar com esse aspecto de abandonado, de desleixado. Aquela geral que eles deram lá também não impressionou muito, né, Jorge? Não, é uma lavação como a do Almirante. Isso é uma prova de que a cultura em Joinville não é levada a sério. Nunca foi prioridade. Mas, No governo passado já foi. No passado, Luiz Henrique deu muita prioridade à cultura. Pedro Ivo Campos, idem. Joinville já foi um celeiro. Nilson Bender. Exato. De uns tempos para cá, a cultura foi relegada a quinto Não, mudou de nome até. É cultura. Cultura. Muito bem. Só temos que lembrar o seguinte, hoje seria impensável uma Casa da Cultura, um Museu de Sambaqui, o próprio Museu de Arte de Joinville, esses investimentos que foram feitos no passado, hoje não são nem mantidos, não são feitos, não são nem mantidos. Mas a cultura tem um orçamento que não é pouco. É grande. É grande e deveria ser bem direcionado. A Casa Krieger também está fechada. Nós fomos lá na Casa Krieger também. Aí está. A Casa Krieger até que estava aberta, viu? Por incrível que pareça, sim. Que bom. Pelo menos lá Menos estava... uma, né? Que bom. Eu não sei quantos dias ficou aberto, mas ontem, né? A gente está falando de ontem, quarta-feira. Não, segunda e terça estava fechado. Daí eu estava fechado. Ele estava fechado também. Né? Só para deixar bem claro, ontem estava aberto. O outro local que está abandonado, que não é uma questão de estar aberto ou fechado, aliás, ali está aberto e é um perigo, porque eu não sei se aqueles azulejos ali podem ou não cair a qualquer momento, né? O painel Grande Circo, que é uma obra maravilhosa do Juarez Machado. De que podem cair, a prova é que estão caindo. A pergunta é se vão continuar caindo. E se representa perigo para quem vai lá, né? Não sei se não é o caso de interditar a escadaria do Centro Evento. Está interditado com uma faixa amarela. E tem uma placa amarela do lado lá dizendo estamos em reforma. A gente está vendo, é alaranjada a placa. Agora, professor Pischi, há quanto tempo nós estamos mostrando esse mural aqui no programa? Não sei quanto tempo. Mais de um ano. Muitos programas. E não se vê uma vírgula por parte da prefeitura dizendo o que está sendo feito. Há muito tempo. Mas aí o triste Silvio isso. também foi feliz, né? É preguiçoso, né? É uma demonstração clara, né? Olha lá, a vergonha isso. Nós já falamos aqui, já que a questão é cultura, visita, porque quando se fala em visitar Joinville, você tem que recorrer aos museus, né, que é um ponto forte, deveria ser pelo menos um ponto forte de Joinville. Fora as atividades culturais por si mesmas, os museus são aquilo que, por exemplo, a Cidadela Cultural poderia oferecer, mas não há nada lá, além de uma limpeza que foi feita recentemente, que foi motivo de orgulho, tiraram o entulho lá de dentro. Mas nós mostramos o antes e depois realmente eles limparam, mas limparam, depois, não, tiraram o antes entulho. e agora, né? Não, como é uma fogueira, foi depois, né? Tipo, agora não tem mais fogo, eu acho. Aí não, tá a já situação. apagou o fogo. Não, acabou já, acabou. E olha, e para finalizar com chave de ouro, por coincidência, na manhã de domingo, uma pessoa me parou na rua, 3 pessoas, na verdade, perguntaram como é que faz para chegar no Mirante, parece que tem um ônibus. E eu, ingenuamente, imaginando que estivesse aberto, você vai até o terminal urbano, tem um ônibus
que se não tiver com problema mecânico, O Zarcão do Mirante. o Zarcão do Mirante vai levar lá. Daí o cara ficou todo contente. Mas é o Zarcão mesmo. E fiquei com peso na consciência, Pisco, porque eu pensei, o cara pegou o ônibus, deve ter me xingado para chuchu, chegou lá em cima, não pode subir, porque nós temos lá nós temos até um aviso lá de acesso limitado, eu não sei onde é que está ali, tá uma placa, essa aí, ó, Torre do Mirante, será interditada de 19 de fevereiro até dia 25 para limpeza. E nesse meio tempo, as pessoas não puderam subir até lá em cima. O relato inicial é que um rapazinho foi naquele outro mirante, que ele é conhecido como Mirante da Contemplação, que fica mais ou menos, eu acho que na metade do caminho, não sei se chega à metade, e o rapaz foi tirar uma foto, uma selfie, e parece que se desequilibrou e acabou caindo. Um adolescente de 17 anos. Um adolescente de 17 anos. Mas a prefeitura rapidamente se pronunciou, assegurando que as condições de segurança no local estão em perfeito estado. Mas é mais um local... Mas o que eles falam em relação ao Parque Caeiras, as condições de segurança? Não falam. Deram uma nota também? Não falam nada. Mas eu gostaria de lembrar aqui as datas em que o Mirante foi fechado. E aí fecha com o nosso, tanto com a paródia, quer dizer, fechar o Mirante durante o Carnaval não faz muito sentido. É um momento em que vem turista para a cidade, o próprio joinvilense tem tempo para usufruir da cidade, e aí fechamos o Mirante nessas datas. É extremamente estranho e contraproducente com estimular o turismo. Especialmente no momento, né, professor Osnipiski, que a Prefeitura de Joinville anuncia orgulhosamente também que quer divulgar a cidade, atrair turistas, o que é uma decisão interessante. Correto. Só que parece que o que eles falam não está de acordo com o que eles executam, o que eles praticam. Olha, esses recursos, não sei para onde é que vão, não. Temos que... O Luiz, lá da Câmara, lá, fala lá para os vereadores dar uma olhada para ver como é que estão sendo distribuídos esses recursos aí. Qual é o projeto? Qual é o projeto? De que maneira? Como é que é? Quem é que vai prestar conta? Como é que vai ser feito? Porque eu já ouvi uma entrevista, uma meio confusão de reforma do telhado da Expoville, não sei. Tem alguma coisa interessante Mas aí. se é para divulgação da cidade, é divulgação da cidade. Não sei. Mas quem é que está administrando o Expoville? É a prefeitura? É privado. É privado? Não, é privado. Hoje é uma concessão. Uma concessão? Uma PPP. Ah, é? E quem é que fica responsável pela manutenção? O Parece-me que município? está subjúdice, não sei. Ah, está sob júdice. Ah, tá bom. Muito bem, gente, a gente vai dar uma paradinha, em seguidinha nós voltaremos com muitos assuntos interessantes. Tem denúncias, tem o quadro Olho Aberto, que é onde você participa, você manda as suas preocupações para a gente e a gente repercute aqui no programa. A gente volta em seguidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, na TV BE. Eu vou perguntar para o Arno, não é a especialidade do Arno, obviamente, né? Mas as pessoas mandaram algumas fotos e a gente foi ver desses cabos nos postes pela cidade. São cabos nos postes e o pessoal quer saber se aquilo ali representa perigo, o que é isso? Isso aí é normal deixar um excedente de cabo? Me parece que é, né? Em Joinville é normal. Não. Ó, normal eu quero saber se é aceitável. nem normal, nem aceitável. Isso é serviço que provavelmente alguém cortou essa linha e ela ficou ali jogada no chão e alguém recolheu. Tá aí, portanto, tá aí a explicação. E parece linha de telefonia. Só para avisar o pessoal do... Quem é que cuida do Código de Posturas Municipal? CEINFRA. Sim. Sempre que a gente bata em alguma coisa que não funciona, a chance é que seja CEINFRA é alta. E essa Então, Zé, dá um tiro no pé do Mendesai. a postura também tem ação aí. E também dá um tirinho no pé do secretário preguiçoso aí. Só para lembrar, existe uma legislação municipal para disciplinar o uso de fiação de terceiro nos postes da Celesc.
Não é cumprida como nada é cumprido, nenhuma legislação municipal é cumprida aqui em Joinville. Né? Nós temos legislação, não há fiscalização, portanto, a legislação não é cumprida. E nós vivemos no mundo de Nárnia. E já que falamos em legislação e de postes, vamos aumentar o tamanho dos postes. Arno Kumlin, nós temos as imagens desses postes que a pessoa se pergunta, o que são esses postes gigantes? Esses aí, inclusive, são meio tortos, né? Inclusive pertinho da sede da TV da cidade, isso aí. Esses postes Nós aí... no prumo. É verdade. Esses postes aí, Arno, o que há de polêmica em torno desses postes, afinal de contas? Olha só, a dimensão do poste é para aguentar a estrutura, ou ter estrutura para receber os cabos que estarão nele, certo? E a altura dele. Bom, essa é uma parte. A questão não é isso, a questão está aí, ó. Ele atende à legislação de acessibilidade federal e municipal, as normas da ABNT, ou seja, diz uma lei municipal que, no caso específico aí, ainda acredito que haja 1,20 m para circulação. Ele atende ou não atende? No caso daquele poste, sim. Agora, muitos postes estão com dimensão menor à exigida, que é 1,20 m. O passeio tem que ter, no mínimo, 1,20 m livre para a circulação. Nós temos aquela outra imagem também, Zé, de poste, que eu acho que o Arno trouxe aqui, que até eu acho que poderia exemplificar melhor. Só temos que lembrar o seguinte, isso é uma obra da Celesc, tá? Olha aí. Terceirizada. Aí essa foto é muito boa para isso, para mostrar isso daí. Essa obra foi sujeita à audiência pública, teve EIV, e o EIV estabeleceu como deveria ser feito. Houve fiscalização? Obviamente não, porque o que nós estamos vendo aqui é que isso não atende à legislação federal nem à legislação municipal. Esse foi um tema discutido no Conselho da Cidade, na última reunião, e até agora não teve nenhuma resposta. Acho que até a Prefeitura montou uma comissão para a instalação desses postes. Bom, se montou, acho que aquele dia gazetearam na Como montou das Palmeiras, né? Sim, como das palmeiras, que ali não foram plantadas. No caso, eu insisto, existe toda uma legislação que deve ser cumprida. Tá? Isso, a lei da acessibilidade de 2000, a lei dos passeios de 2002 aqui do município, a BNT e assim por diante. Todo um regramento. Não é atendido, ninguém reclama, e aí fica por isso mesmo. Ninguém reclama não, nossos telespectadores reclamam. Sim. Vamos agora com o quadro de Olho Aberto aqui no Passando a Limpo. Olha, o seu Juliano Cunha, ele fez um poço artesiano, ele mora na Zona Sul, na rua Faustino Bussarello, e ele disse que teve problemas com a Companhia Águas de Joinville, a companhia foi chamada e eles acabaram fazendo uma interferência lá na calçada do cidadão, do seu Juliano, e olha o que ele contou pra gente a respeito dos problemas que ele tem tido com a Companhia Águas de Joinville. Ontem a Águas de Joinville esteve aqui, né, falando que tinha um vazamento aqui na frente de casa. Enfim, eles vieram abrir um buraco aqui, falaram que ia ter que quebrar a calçada, trocar o cavalete ali. E a gente falou que depois do serviço feito a gente queria que consertasse a calçada. Enfim, eles vieram com a máquina aqui, com a reta escavadeira, cavaram. Para não fazer força ali, eles mandaram a reta escavadeira até o muro ali, ó. Chegando ali, eles quebraram com a concha. E a gente pediu que eles consertassem isso daqui, pediu que viesse um técnico fazer um laudo aqui, não vieram. Um empurrou pro outro na empresa, né? Empurraram um para a reta escavadeira, o outro falou que era culpa da Águas de Joinville. E deixaram o problema aqui, ó. Esse muro aqui, a gente tem criança em casa. Ficou, né? Que nem vocês estão vendo aqui nas imagens. Ficou perigoso para as crianças, né? A gente não pode deixar as crianças virem aqui na frente. A gente tem cachorro no quintal, não pode soltar o cachorro. E, portanto, quando acontece uma intervenção da empresa pública, o normal é que e acontece um acidente, que a gente pressupõe que foi o que aconteceu, teria que dar uma atenção, o empreiteiro, o responsável é a empresa pública. Que contratou. No caso da Companhia Águas de Joinville. Muito bem, gente. Olha, a gente falou aqui de rodovias que acabaram por conta de deslizamento sendo fechadas, mas até a linha de trem sofreu com isso. Um trem descarrilou ontem, um trem que vinha para Joinville. Lá em Corupá ocorreu um deslizamento ali naquela área montanhosa ali entre Corupá e São Bento do Sul. E o que aconteceu? O trem acabou atingindo
uma massa de terra que ficou na frente ali da locomotiva e a composição toda ficou parada. Isso deu um transtorno danado ali naquela região, porque existe uma via que ficou interditada, obviamente, né? Essas composições têm muitos vagões e isso deu um transtorno danado. Você carga para o Porto de São Francisco do Sul. Exatamente. Está aí, portanto, mais um problema de mobilidade, né? Aí com o trem lá na cidade de Corupá. Olha, vamos às nossas queridas ruas não pavimentadas, as pontuais ruas não pavimentadas. Tem uma rua que, além de não pavimentada, sofre cada vez que chove. É a rua Porfíria Alves, no Morro do Meio. Caiu uma chuvinha essa semana. Olha só como é que ficou. Os moradores ali do Morro do Meio estão extremamente chateados porque, segundo eles, a prefeitura ou a regional ali da região do Morro do Meio prometeu dar uma atenção para aquele local e está uma buraqueira danada. Cada vez que chove, alaga tudo e eles não sabem mais o que fazer ali na rua Porfíria Alves Lima, no Morro do Meio. Fica a dica aí para a prefeitura, dá uma passada lá na rua Porfíria Alves Lima. O pessoal está chateado, porque alguém prometeu recuperar aquela via e, pelo visto, nada foi feito. Essa imagem foi de ontem à noite. Não está na lista? Deve estar na lista, né? Deve estar na lista. A cidade de Ourinhos, no Ulisses Guimarães, é mais uma das vias não pavimentadas. Olha aí, quando chove é isso aí, ó. Buracos, e quando tem sol, né? Tempo seco, é a poeira que incomoda os moradores ali do Ulisses Guimarães, na rua Cidade de Ourinhos. Lá no Jardim Paraíso, onde nós estivemos lá essa semana, inclusive, na rua Pegasus, também vemos que não há pavimentação de nenhum tipo ali, né? É mais um local com problemas, portanto. Aí nós achamos também os congestionamentos, professor Osnipiski, aqueles, os pontuais. Vamos mostrando toda semana. A rua Santo Agostinho, sempre congestionada. Quem pega a rua Santo Agostinho sabe do que eu estou falando. Sempre tem que conviver com isso aí, ó. Tá vendo? É um problema danado. Do lado da TV, né? Aqui pertinho, inclusive. Tudo parado, gente. O problema da Santo Agostinho não é muito diferente da rua Benjamin Constante, tradicionalíssima rua Benjamin Constante, que também sofre com isso aí. Ó. Que são ruas importantes, são ruas com fluxo, são ruas que precisam ser duplicadas, tem que aumentar a largura dessas ruas. Estamos longe nem de falar nisso. Parece que os radares vão voltar com tudo aí, né, Pisque? Olha, eu só queria fazer um rápido comentário quanto aos engarrafamentos. Eu gostaria de alertar os nossos telespectadores, não sei se o Arno vai concordar com isso, que é urbanista, que em 2026 a 2027, daqui a 3, 4 anos, no máximo, a cidade toda vai estar parada. A cidade vai estar parada e aí você falar com alguém na prefeitura ou falar para um desses vereadores bajuladores aí, eles vão te aconselhar a andar de bicicleta. Né? Por isso, já no hospital da Apivida, a prefeitura exigiu 480 vagas para bicicleta, porque, de acordo com as previsões, vamos todos andar de bicicleta. Todos, inclusive os doentes, os médicos e os funcionários do hospital. Né? E para tornar o trânsito mais agradável, dá uma olhadinha nas placas de velocidade, os radares, Arno. Parece que voltarão com tudo. Depois de tanta placa instalada, parece que agora vem radar de volta, é isso? Isso, o processo, parece que o processo de licitação está correndo. Tem um ponto importante, foi divulgado esta semana os pontos dos radares. O que continua faltando, porque nós vamos depois falar numa hora certa, no próximo programa, da indústria da multa, que tem muita gente que diz que não tem indústria da multa. Os pontos de localização dos radares têm que ser aqueles, e hoje a prefeitura nunca apresentou esses estudos, onde existe maior risco de acidentes. Exatamente. E essa vinculação não é feita. Os radares não pegadinha, né? Não, os radares estão sendo colocados nos pontos onde existe mais facilidade de aumentar, numa descidinha, numa reta com uma descidinha.
Então, o que a prefeitura não apresentou ainda, e não apresenta, porque não tem que ficar claro isso, é os pontos de risco, porque o radar, o pardal, tem uma função clara, aumentar a segurança, evitar o excesso de velocidade. Mas do jeito que está sendo planejado, do jeito que estão sendo propostos nos pontos, é pegadinha, é indústria, tem que pagar a folha. É o chefe da guarda pretoriana indicando com seus asseclas lá, os radares. Sim. Na Urbano Schmidt vão ter 3. Na Helmut Falk vai ter 2. São ruas boas para pegar. Tudo onde tem festival de velocidade, 20, 40, 60, 20, 40, 60. E na Rua São Paulo também, onde tem outro festival de placas. Exatamente. Né? Enquanto o Pomerode faz o festival da Osterfest, da Páscoa. Da Páscoa, o ovo maior aqui nós vamos fazer o festival das placas. É verdade. Não tem indústria da multa. Deus me livre de falar de indústria da multa. Mas tá? pelo menos o pessoal economiza às vezes. Olha aqui, quer ver uma placa dupla? Olha aí, na mesma estrutura, a placa nos dois lados. Quer ver? Isso é legal, né? Pelo menos o pessoal... Me surpreendeu que eles não colocaram 2 hastes para suportar a placa. Quer ver? Olha só. Isso aí é otimizar o espaço. Nos dois lados tem isso placa. Está correto. Na outra imagem, nós vimos que tinha 3 placas em menos de 20 metros quadrados. Ó, nesse ângulo aí deve ter o quê? Aí dá para ver. Tem Aí dá várias, pra ver. né? É muita placa, né? Orçamento para isso tem. Não falta dinheiro para a placa. Agora eles estão preparando essas ruas aí, que é a Urbano Schmidt e a Helmut Falgater, para botar na semana do aniversário de Joinville. Atenção, senhores telespectadores. Aguardem que isso aí vai ser colocado. Não é uma obra do atual governo. Não, é verdade. É uma obra do... Eu acho que eles vão convidar o Udo para encerrar a fita. Vão convidar o Udo porque ele deixou o dinheiro e começou a obra. Né? Então... Continuidade administrativa. Aliás, nós vamos fazer um sorteio aqui para saber, os telespectadores, uma obra que a atual administração, só uma, e onde é que está localizada a altura da cidade de Joinville. A revitalização da Travessa Bachmann. Uma grande obra. Ô, Ivan Prognov, temos uma boa notícia na área da saúde. Parece que um pronto atendimento para pessoas com mais de 60 anos na região. Oh, exatamente, ele foi inaugurado em Jaraguá do Sul, não em Joinville, um pronto atendimento para pessoas acima de 60 anos de idade. Isto é um exemplo claro do que é uma administração séria, focada na saúde daquele que precisa de amparo, que é aquele que tem acima de 60 anos de idade. Está aí uma ótima oportunidade para o prefeito de Joinville com o secretário da Saúde, o senhor André Polasek. É, aquele que foge. Falando nisso, Zé, dá um tiro no pé dele para ver se eu ainda alcança ele. Aquele que foge de entrevista, de visitar Jaraguá do Sul e ver como funciona esse pronto atendimento, que seria muito bem-vindo em Joinville, professor. Aliás, isso aí é meio polêmico, sabe? Eu acho que você tem toda a razão, precisamos fazer isso. Mas a gente... Quem foi que inventou essa história de que a terceira idade é a melhor idade? Não, isso é uma é forma... a melhor idade para ir para a farmácia? É uma é forma a melhor de idade para ir para o médico? É uma forma de valorizar aquele que está com uma idade mais avançada. Eles dizem a melhor idade... Mas o cara é um grande mentiroso. É tratar como uma prioridade que mais precisa. Mais precisa. Não, eu concordo. Não, eu acho interessante a tua colocação, Pisque. Mas assim, não dá para você colocar uma idosa, um idoso num PA. É claro que ele vai ter prioridade. Mas se você tem um local mas tem que dar. você já vai direto para aquele local onde só atende... Antigamente nos bailões aí da terceira idade aqui em Joinville dava até casamento. Até hoje dá. Ainda hoje se tem o baile da terceira idade, é onde tem casamento, separação também. Ivan, essa dica a gente até poderia dar para o secretário de saúde. O problema é falar com ele. O Max do Povo, ele tem um canal na internet e ele foi na Câmara de Vereadores, soube que o secretário de saúde estava lá e falou: vou fazer umas perguntas, está faltando medicamento aqui, tem fila em posto de saúde lá. E olha o que aconteceu na saída da Câmara de Vereadores quando o Max foi falar com o secretário de saúde de Joinville.
Exatamente, sai saindo aqui da Câmara de Vereadores, secretário da Saúde de Joinville. Secretário, boa tarde. O senhor participou agora de uma sessão aqui na Câmara de Vereadores. Está com pressa, secretário? O senhor está com pressa do quê? Por que está com pressa, secretário? Você está vendo como você é tratado hoje, principalmente pela área da saúde de Joinville? O senhor está com pressa por quê, secretário? O senhor não tem nada para falar, esclarecer a comunidade e o povo joinvilense? Esse é o funcionário público que você paga na cidade de Joinville para não responder as perguntas que você queria fazer. Você que está nos postos de saúde, nas filas de saúde, a falta de remédio, tá lá, ó. Esse ali é o funcionário público, ó, que você paga aqui, ó. Que lá é o secretáriozinho da saúde, ó. Nomeado pelo prefeito para comandar a área da saúde em Joinville. A minha solidariedade é o Max, né? Aproveitando, nós temos aí o turismo do Novo, o secretário da Saúde do Novo, e eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Você que participou ativamente da eleição do atual prefeito no Partido Novo, contribuiu com grana e com ideia. Me diga uma coisa, está no Novo ou já foi para o lado do velho? Não, eu me desfiliei do Novo. Eu me desfiliei do Novo, sim. Mas por quê? Eu acho que, na realidade, eu não tenho perfil para estar no Novo. Sou velho demais para estar no Novo, tenho memória demais para estar no Novo, e eu não teria nem passado no processo seletivo, porque eu, na realidade, não tenho por exemplo, não tenho essa atitude que o secretário tem. Essa atitude que o secretário teve aí, eu não tenho. E aí eu não teria como permanecer no partido. Muito bem. Gostei, mas o Arivan, esse secretário aí, ele é médico, enfermeiro, alfaiate? O que ele é? Tímido? Ele é concursado, ele como assistente administrativo da Secretaria da Saúde, ele é formado, segundo eu soube, em Direito, é advogado, mas o que ele fez ali é uma demonstração clara do que é a gestão. Do que ele é. Ele faz parte da equipe de Joinville dos Jogos Abertos, da corrida. Mas eu acho aí, eu gostaria de fazer um alerta, assim, o prefeito não é assim. O prefeito é uma pessoa que nunca se furta a falar com as pessoas, e eu acho que o prefeito, que sabemos que acompanha o programa, deveria dar um puxão de orelha, um tiro no pé para o secretário, porque não é assim, Zé, não é assim que se dá trata. Dá 2 tiros no pé do Fujão para ver se ele equilibra. Tá bom, gente. É o seguinte, a gente vai dar uma paradinha e voltaremos em seguida com a última parte do programa Passando a Limpo. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Hoje estamos aqui com o professor Osni Piski, Jorge Castan, Arno Kumlin e também o Arivan Prognov. Antes do intervalo a gente falava de saúde, vamos prosseguir. Alguma novidade, professor Osni Piski, em relação àquele aparelho de hemodinâmica? Bota as imagens do aparelho que o Hospital São José parece que necessita muito. Olha, eu vi alguma coisa que a prefeitura distribuiu, que a Fundição Tupi está entregando algum equipamento nessa área, né, de neurologia. Exato, professor Piski. Esse que é um aparelho de hemodinâmica? Não tem nada a ver. A hemodinâmica é o top do tratamento para quem sofre um AVC hemorrágico. E esse aparelho continua quebrado, o aparelho está lá. Mais de um ano, desde março do ano passado. Vai fazer um ano agora, praticamente. Não tem conserto, não se sabe ainda sobre a licitação. Aí, a Tupi, a Fundição Tupi, através da sua diretoria, doou equipamentos, mas que não são equipamentos tão essenciais quanto a hemodinâmica. O que foi doado? Um Doppler transcraniano, que é acoplado a esse aparelho quando ele está funcionando, que é um aparelho que faz um ultrassom do cérebro, para ver se não tem nenhuma artéria entupida. E também foi doado meias, para quem tem problema de circulação nas pernas. Essa que o Ariel está usando agora? Acredito que sim, esse tipo.
Aliás, E- o Ariel queria dizer aqui, justificar a ausência dele, porque ele continua Em na tratamento. escola de samba lá em Florianópolis, o Pernambuco ainda não acabou. Está fazendo pós-operatório. Outra coisa, professor Pisque, esses equipamentos que foram doados agora, eles não têm muita ligação com evitar ou tratar quem teve um AVC. Certo. Eu conversei com um profissional da saúde ligado a essa área e ele me deu essa posição. Eu só quero top, fazer que uma é pergunta. o aparelho, ainda não saiu. Eu quero fazer mais uma pergunta para o Fujão. Quem se responsabiliza Boa pergunta. com os doentes que vão para o Hospital São José, que por falta do aparelho de hemodinâmica, que sai 4 milhões, é uma vergonha para uma prefeitura que tem um orçamento de 40 milhões na área da saúde, não adquirir esse equipamento. Quem é o responsável por essa situação? Alguém deve ser responsabilizado. Que isso aí é caso de vida ou de morte. É isso? Professor, eu lembro rapidamente, quando o prefeito foi Carlito em Joinville, prefeito, na época, tinha um promotor de saúde aqui em Joinville que toda semana ele estava no Hospital São José. Toda semana. Eu falo isso porque Promotor eu de tinha justiça. um familiar que trabalhava lá. Ele ia toda semana fiscalizar se estava faltando equipamento, se estava faltando isso, se estava faltando aquilo. E hoje, Nada. nada. Vamos E tem lá. mais, rapidamente, eu conversei com o médico agora, hoje, e ele disse, Arivan, eu vou trabalhar, bato o meu dedo e fico de braços cruzados, porque não tem equipamento para mim fazer cirurgia no Hospital São José. Não tem equipamento, não tem materiais. Lamentável. Solta aí pra mim a vinheta do nosso Cachoeira agora. Olha, eu quero lembrar as pessoas que quiserem fazer alguma denúncia, tem alguma queixa, que acha que o programa Passando a Limpo pode ajudar de alguma maneira, envie pra gente. A gente não vai atender todo mundo, mas aquilo que é possível a gente põe no ar. Por exemplo, chegou um vídeo aqui, gravado hoje pela manhã, tá? De um esgoto in natura sendo despejado num rio. Ali No na Rio rua- Jaguarão. No Rio Jaguarão, é isso? Ali na rua Florianópolis. Pela Só- Companhia Águas de da Joinville. Companhia Águas de Joinville, que é Vamos ver, ó. quem tinha que estar zelando por esse rio. Dá uma olhadinha no vídeo e solta com áudio aí para ele explicar a situação para gente. Dia 23 de fevereiro de 2023, 10h55 da manhã. Essa estação de tratamento na rua Florianópolis, em frente ao Condor. Estação de tratamento da água de Joinville. Despejando esgoto dentro do rio. Isso aqui está desde a meia-noite. Eles começaram meia-noite a jogar e estão aqui jogando. Olha só a quantidade de esgoto. De novo. Aí. Cadê a agência reguladora? Não tem uma agência? Ares, onde é que está a agência reguladora? Mas deixa eu só fazer uma observação. O nosso telespectador falou que é uma estação de tratamento. Não é uma estação de tratamento, é uma estação elevatória Elevatório. Lá é um que elevatório. vai levar água pro Paraná, vai levar o esgoto para o Paranaguamirim. Isto é uma vergonha. Crime É um crime. É ambiental. um crime ambiental. ambiental. E alguém tem que pagar por esse crime ambiental. O presidente novo da Água de Joinville, ou você resolve isso. Aliás, você mandou publicar há 10 dias atrás um relatório sobre a qualidade da água de Joinville. A qualidade da água de Joinville não é novidade para ninguém, é das melhores Sim. do país. Tanto a água do rio Cubatão, in Como do natura, Piraí. quanto a água do rio Piraí. Agora, os rios que cortam o nosso município, tipo do Jaguarão, tipo do Cachoeira, é uma vergonha. Um esgoto. Ô Matias, é esgoto a céu aberto. Nós- Tome uma providência ou pega a tua mochila e nem esquenta a cadeira. Vai embora. Outra pergunta, quantos dias está marcando aí, Erno? 513 dias. 513 dias e nada foi feito. Aliás,
Eu fui com ele, porque nós vamos olhar, fomos lá no Paraíso, para surpresa nossa, apareceu lá uma engenheira e perguntou o que estávamos fazendo. Nós estamos dando uma fiscalizada aí para ver como é que está andando a obra. De fato está andando. Mas, para surpresa nossa, é outra empreiteira, não é nenhuma daquela que nós falamos aqui. Mudou a empreiteira? Mudou a empreiteira. E fomos ver o contrato, um contrato de 26 milhões de reais, de uma empresa de Capinzal. Não quero dizer nada. Mas eles também não zelam por nada e não tem fiscalização. O que nós deparamos lá? Olha só o lixo que a gente... Na entrada da obra. entrada, né? Então, isso é sinal que ninguém está fiscalizando nada lá, né? Porque se não viram aquele monte de lixo na entrada da obra de uma estação de tratamento que está em andamento ali, essa aí, na verdade, é a estação, tá? Esse que é o lixo que eu me refiro. Na rua? Na rua. Quer dizer, se não há ninguém que observe esse lixo na frente de uma estação de tratamento, onde a prefeitura está realizando uma obra, né, a gente fica difícil de acreditar que a fiscalização é séria. A empresa que citou o professor Ozimpiski é a FAST. Se a gente for usar o inglês, o FAST, seria algo rápido, né? Não é muito o caso, né? Para julgar pelo tempo que essas estações estão em obras. Ô, Arno, o nosso telespectador errou quando ele falou que era uma estação de tratamento, mas nós temos imagens dali. De qualquer forma, é uma estação, voltando ali para o último assunto, é uma estação que pertence à Companhia Águas de Joinville, então despejar aquilo lá tudo no rio não é uma boa, né? A estação elevatória. Pode soltar a imagem da estação que está acreditada como de tratamento, que não é de tratamento, só para a gente ilustrar o que é exatamente essa estação que tem ali. Essa aí, Arno. Estação elevatória que vai levar, como disse o Pisque, o esgoto para ser tratado para Paranaguamirim, certo? Como houve o rompimento, tá? E aí o que acontece? Todo in natura vai para dentro do rio, que segue o caminho para a Lagoa de Saguaçu e da Babitonga, da Baía da Babitonga. Ou seja, continuamos fazendo o que... Para isso tem que existir uma equipe, uma avaliação de risco. Sim. O que está acontecendo? Segundo o cidadão, desde a meia-noite até hoje, 10 da manhã, são Não mais. é só isso, Pisque. A agência reguladora... 12 horas jogando lixo. Né? Deixa eu acrescentar uma coisa, só para fazer justiça, antes que o telespectador fique chateado. Não foi a única vez. Isso é recorrente. Ele disse que em outras ocasiões esse vazamento já aconteceu. Ele alertou a companhia, tentou pelo menos alertar a Companhia Águas de Joinville pelos meios aí que a empresa oferece. Aquele WhatsApp foi não feito. funciona? Mas, por exemplo, se ele tentou... se o amigo tentou o WhatsApp... Ô Zé, dá uma paradinha aí com bastante calma para os nossos telespectadores escutarem. Dá 3 tiros no pé, um para o presidente da Companhia Águas de Joinville, um para o diretor de operações e mais um para o nosso amigo, como é o nome da Bela Preta? Camilo, Dom Camilo, que está se despedindo. Posso acrescentar? Pode. A Sama merece também um tiro no pé. Tem a munição Secretaria ainda? do Meio Ambiente, pô. Para que serve a Secretaria do Você Meio gosta de Ambiente? dar tiro no pé do prefeito? Pode dar também um tiro no pé do prefeito. Eu acho que quando a gente falou aqui de crime ambiental, acho que o nosso telespectador tem que estar muito atento a isso. Isso é um crime ambiental. A gente não pode passar pano dizendo, olha, deu um vazamento, não. Esse tipo de coisa. Se tivesse acontecido numa empresa privada, A multa seria O grande. que mais interessante é que é recorrente. Não é a primeira vez. Pior ainda. Então, de que maneira... Não, o é Joinvilense- recorrente sim. Não, Não, isso que ele disse. É o que eu falei. É recorrente, eu tenho certeza e posso Não é a afirmar. primeira vez. O joinvilense está totalmente desprotegido por uma agência de fiscalização. Reguladora. Que não regula. Que não regula, que não fiscaliza. Que só bajula. E recebe, né, professor? Que é bajula. Por uma secretaria que não fiscaliza. Então, essa é a realidade que nós vivemos em Joinville. Então, a denúncia é extremamente pertinente. Agradecer a esse telespectador que nos encaminhou isso e dizer para os órgãos públicos que acompanham o programa que isto não pode ficar assim. Ô Jorge, mas nós ainda vamos levantar mais esse problema,
Vocês se lembram na semana passada que nós levantamos Temos uma ponte para a falar. ponte Albé, da rua Albé, que não é uma ponte, é uma pinguela, É. mal projetada, Pior executada. pior executada por uma empreiteirinha quebrada, não é? E, aliás, ontem eu fui cobrado até por alguém que me disse, você falou que a minha empresa está falida? Eu digo, não, eu não falei que está falida, eu falei que está quebrada, é outra coisa. Né? Outro crime ambiental gravíssimo. O prefeito, você que tanto olha, que tanto zela pelo esporte náutico, que tanto fala no Rio Cachoeira, né? Que fazer um parque linear no Rio Cachoeira. Olha só o que o Mendes Sá e sua turma de fiscais fizeram. A ponte da Rua Albé, ali onde deveria ter sido construída, deveria estar sendo construída a ponte da Rua Albé, foi feito um aterramento. Então nós vamos mostrar como é que era antes e como é que está agora. Você está vendo ali o curso do rio, né? O tom mais escuro ali no rio. Isso era uma imagem anterior, de maio de 2022, maio do ano passado. Então começou a obra. Olha ali. O que é aquela intervenção, Arno? Aquilo ali, vamos dizer que é o pátio de obra. Ou, para facilitar a obra, foi feito um aterro No rio. no rio. Esse aterro tem 24 metros, aliás, 20 metros, e o rio que tinha 44 metros de largura passou para 24 ali. Estrangulou E não o rio. sabem porque tem cheia no centro de Joinville. Estrangulou o rio. Tem uma coisa pior aí. Como a empresa abandonou a obra, ou o contrato foi encerrado, Quem que vai pagar a retirada desse material? não é só isso. Que nem deveria ter sido colocado esse material. aí. Não é só isso. Nós estamos nos aproximando no final das chuvas de março. Tem aquela musiquinha, as chuvas de março? Águas de mar. Águas de As março. águas de março. Ou seja, o que a gente pode esperar com o represamento do rio? Do rio Cachoeira. Do rio Cachoeira. E isso, vamos dizer assim, a jusante do centro. Ou seja, mais para a foz. Ou seja, vai pegar toda a água do centro e vai ficar retida lá. Eu tenho aqui a declaração de atividade não constante, que é a licença ambiental dessa obra. Aqui. Quem licenciou foi a Sama. O seu Mendes Sá e sua turma, viu, o Luiz? Os vereadores aprovaram aí mais 2 dezenas de cargos Sim. Coordenação. de ambiental. coordenação para aumentar o salário, todos eles indicados por QI, não por índice de QI de inteligência, Coeficiente de de inteligência. quem indica. Tudo para apaniguado e afiliado de político. Né? Certo? E o currículo? E o que diz a declaração? Esses são os fiscais ali. Parece que tem até um coordenador desse, que é um modelo, Ah, que bom. formado em educação física, e tem até, viu, Luiz? Tem até estagiário como coordenador. A estagiário é um É cargo por isso que a importante. cidade está assim. Então, diz aqui o seguinte: esta declaração não autoriza qualquer intervenção sobre corpos ou cursos d'água, Nossa! rios, córregos, riachos, entre outros semelhantes, e não autoriza qualquer supressão de vegetação e terraplenagem. O que fizeram ali foi uma terraplenagem. Além de. A autorização de supressão está aqui, que nós ainda temos que fiscalizar. E aqui também diz que não é permitido terraplenagem. Isso aí é uma terraplenagem, isso é de uma empreiteira quebrada, que foi mal escolhida e muito mal fiscalizada. Ô Zé, um tirambaço nessa turma do Mendes Sá aí. Uma vergonha. E para finalizar, Com esse alvará, aonde está a fiscalização? Eu ia perguntar isso.
Aonde está? Cadê a fiscalização? E para finalizar, aqui, já que estamos no Rio Cachoeira, olha só, a gente foi conferir como é que estava a demolição do Prédio Verde, que também interfere ali o curso do Rio Cachoeira, segundo os especialistas. E eis que enquanto a nossa equipe estava lá filmando a demolição feita à martelada, uma pedra cai da janela e quase atinge o nosso cinegrafista, para surpresa do pessoal que estava lá, né? Quer dizer, então, mais uma lambança proporcionada pela empresa que está lá demolindo o Prédio Verde. Outra coisa, não é só... Essa é a cena, tá aí, ó, olha aí. A pedra de meio quilo voando pelo chão. Não é recomendável circular nas imediações ali do Prédio Verde, tá, gente? De qualquer obra pública. É verdade. Mas tem boa notícia, professor Osimpis. Quem disse que o pessoal não faz nada que impressione positivamente? Limparam o nosso querido rio Morro Alto. Olha só, depois de meses o programa passando ali falando... Finalmente. Parabéns, finalmente. Agora é um servicinho meio... Não, tem que resolver. Sem vergonha, né? Podia ter sido mais bem Tem que feito. resolver, né? Tem que resolver. Tem que resolver, né? Desobstruíram, mas Já não é está um avanço, né, Jorge? mas não está resolvido. Boa noite, telespectadores. Boa noite, semana Boa noite, que vem. Ene, boa noite, Arivan. Boa noite, Arno. Boa noite, Jorge. Muito obrigado a você que acompanhou o programa Passando a Limpo. Se preferir, assista no YouTube, nesse endereço aqui, ó. Passando a Limpo na TV. Até semana que vem. Tchau, pessoal.